aqui é o coach Bruno Giuliani e espero que você tenha assistido e gostado do vídeo anterior. Lá eu mostrei para você como o coaching funciona e por que ser um coach é uma das profissões mais recompensadoras que existem. E você viu também quais são as 4 peças-chave que você deve aprender para se tornar um coach. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, pare esse vídeo e veja o anterior primeiro. Assim você vai entender 100% o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. E sugiro que você faça isso enquanto ele ainda está no ar. Falando nisso, eu quero aproveitar e agradecer os diversos depoimentos, perguntas e comentários que foram postados aqui embaixo. Quando eu fui gravar esse segundo vídeo, eles já passavam das centenas de comentários. E eu tô me esforçando para responder pessoalmente a cada um deles. E eu quero ver o seu comentário após esse vídeo. Eu realmente estou muito feliz em saber que se formou essa comunidade incrível de pessoas interessadas na profissão de coach por conta dessa série de vídeos. No vídeo de hoje, eu vou te contar exatamente com todos os detalhes o que é coaching e como você também pode fazer parte desse mundo de pessoas privilegiadas que tornaram o coaching a sua profissão. Também vou te mostrar como você pode ganhar de R$400 a R$800 por dia trabalhando como coach da sua casa ou de qualquer outro lugar que você decida trabalhar. E no final, eu vou mostrar para você quais são as principais competências que você deve ter para ser um coach de sucesso e vou fazer um exercício com você que vai levar a sua autoestima às alturas. Então, imagine se você pudesse ajudar qualquer pessoa a conquistar as metas mais ambiciosas das suas vidas, sentir o gostinho do sucesso junto com elas e ainda ser muito, mas muito bem pago para gerar esses resultados. Como seria isso para você? O coaching, em essência, é a habilidade de ajudar pessoas a se transformarem em pessoas melhores, para que elas possam sair de um estado atual, hoje, e chegar a um estado desejado no futuro, que pode ser alguns dias, até mesmo alguns meses ou anos. Assim como na história que eu te contei no vídeo 1, do garoto que virou soldador embarcado em menos de 2 anos. O coaching tem por objetivo aumentar a satisfação das pessoas em uma ou mais áreas das suas vidas. E dentre as mais comuns estão, por exemplo, a saúde e autoestima, a carreira e realização profissional, finanças pessoais, relacionamentos, equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, viver com mais propósito, equilíbrio espiritual e muitas outras coisas. A mágica é que você, como coach, sabendo usar as ferramentas apropriadas, se torna capaz de identificar caminhos e mostrar para os seus clientes de coaching qual é a maneira mais rápida e eficaz de chegar ao resultado desejado e quais são as atitudes proativas que eles devem tomar agora para criar o futuro da maneira que eles quiserem. O coaching é um serviço de acompanhamento profissional que entrega aos clientes autoconhecimento, ideias e uma maneira completamente nova de olhar para a sua própria vida. E se você é aquela pessoa que muitas pessoas procuram e confiam para pedir um conselho, buscar uma opinião ou ajuda, você de certa maneira já pratica o coaching. Só não tem ainda as ferramentas certas para facilitar o processo e também não é pago por isso. Quando você faz um treinamento de coaching, você inevitavelmente sentirá mudanças tanto na sua vida pessoal, profissional e até mesmo na sua vida espiritual. Você será capaz de entender de forma racional e plenamente mensurável áreas da sua vida que estão em desequilíbrio e vai ver como equilibrá-las. E você ainda será capaz de causar uma mudança pessoal profunda na sua vida, harmonizando os pontos que estão em desacordo com você mesmo, descobrindo sua própria missão e gerando uma satisfação profunda que vai te trazer paz e bem-estar pessoal. Centenas de alunos treinados por mim me confidenciaram que após se tornarem coach, a satisfação e realização pessoal deles mesmos aumentou drasticamente. Isso porque, ao se tornar um coach para os outros, você ganha um presente, você se torna o coach da sua vida e começa a gerar resultados também para você que nunca seriam possíveis antes. Eu já tive um aluno que fez o curso de coaching logo depois de ganhar na Mega Sena.
Se ele quisesse, ele poderia se aposentar para o resto da vida. Porém, ele trabalha como coach há mais de 4 anos, simplesmente pelo grande prazer que essa profissão proporciona. De ver a evolução das pessoas e de tabela a sua própria evolução pessoal. A profissão de coach é como qualquer profissão liberal. A diferença é que o coaching é uma parceria entre o profissional e o cliente que visa promover mudanças positivas na vida do cliente sobre vários aspectos. Uma pessoa contrata um coach quando ela pretende fazer uma transição de carreira, quando quer orientação para começar um negócio próprio ou quando está insatisfeita em alguma área da sua vida, quando está buscando uma inovação pessoal ou profissional e até mesmo quando sente que precisa reavaliar as suas escolhas e repensar o seu caminho. Não importa o passado do seu cliente, nem por qual motivo ele está onde está, nem mesmo como tudo aconteceu ou por que aconteceu. O coaching trabalha com a situação presente e foca onde o cliente gostaria de estar, baseando-se em ações e visando sempre o futuro. E nesse processo de parceria nasce um comprometimento entre o coach e o cliente, onde o coach ajuda o cliente a construir a ponte que separa o seu estado atual do seu estado desejado. Com o coach profissional guiando esse processo, o cliente é capaz então de criar e trilhar os passos necessários até o seu objetivo de forma racional, mensurável, atingível, sustentável, analisando aquilo que está atrapalhando, mantendo as emoções e os maus hábitos do cliente sob controle. E olha, isso de forma totalmente consciente. E o cliente, de forma totalmente consciente, vai construir novos hábitos que vão permitir que ele se torne alguém que vai alcançar os resultados que deseja. Quanto mais as pessoas reconhecem a necessidade de inspiração e direção, mais elas veem o coaching como um método para ganharem autoconfiança e seguirem em frente rumo a uma meta maior. E a grande sacada é que uma vez que alguém passa por um processo de coaching e alcança seus objetivos, uma vez que você experimenta o poder e a velocidade de chegar onde você deseja, a partir desse momento o coaching se torna algo essencial na sua vida e seus clientes nunca mais esquecerão de você. Eles recomendam o seu trabalho e até mesmo te contratam novamente para chegar agora em uma meta maior. É um ciclo virtuoso de crescimento e abundância. Hoje em dia, existe uma demanda enorme por coaching no Brasil. Os coaches estão se tornando a cada dia mais populares. As pessoas estão procurando por coach para serem orientadas e atingirem seus objetivos. As pessoas estão entendendo que se quiserem melhorar suas vidas, precisam de alguém que as ajude a chegar no próximo nível. E que ter um coach é a maneira mais rápida de encontrar o caminho certo e chegar aos seus objetivos, sejam eles quais forem. Se você quer ganhar muito dinheiro ajudando pessoas a se tornarem melhores e a alcançar os seus objetivos, se isso é algo que mexe com você e que de alguma maneira te deixa inspirado e motivado, então ser coach é o seu caminho. Para ser um coach, você não precisa de um grande capital, como por exemplo em uma franquia. Para começar seu negócio de coaching, você nem mesmo precisa de um escritório. Tudo que você precisa é se formar como coach e começar a captar clientes. Você pode trabalhar em meio período se quiser e não sair do seu emprego totalmente, assim como fez a Gabriela, que você conheceu no vídeo 1. Você pode manter as duas coisas ao mesmo tempo tranquilamente, ou até mesmo fazer uma transição gradual e segura do seu emprego atual para viver exclusivamente de coaching. E agora você pode estar se perguntando, por que o coaching se tornou tão popular? O que aconteceu para que a procura por esse profissional explodisse como aconteceu? E principalmente, a demanda por coach continuará a aumentar? Será que esse mercado não está saturado? Olha só, nós viemos de um histórico de grandes famílias vivendo sobre o mesmo teto. Hoje vivemos em núcleos familiares muito menores e cada vez mais pessoas moram sozinhas. Temos pais ou mães solteiras e pessoas que sequer chegam a se casar. E os coaches vêm tomando o lugar daquelas pessoas a quem se recorria por serem confiáveis, os patriarcas ou matriarcas da família.
Quando essa figura deixou de existir, as pessoas continuaram com a necessidade de procurar alguém para apoiá-los no seu crescimento, e essa oportunidade começou a aparecer. Não importa como a pessoa chegou onde está ou o que aconteceu para ela estar como está hoje. Em um processo de coaching, o cliente parte da posição onde ele está hoje, seja qual for, e busca o seu estado desejado em algum momento no futuro. Admitir que se precisa de ajuda, mostrar a vulnerabilidade e revelar que a vida não está caminhando para onde queremos é difícil para quase todos nós. Logo, é muito bom falar com alguém que possa realmente nos ajudar a encontrar o melhor caminho possível para as nossas vidas, para conquistarmos, de fato, aquilo que desejamos para nós. Em um artigo no The Washington Post, Patrick Williams, um ex-psicólogo e fundador do Institute for Life Coaching Training, estimou que 80% dos pacientes que buscavam psicoterapias não tinham nenhum distúrbio mental ou distúrbio emocional grave. E é isso que abre caminho para o coach. Um coach trabalha para ajudar uma pessoa a ser melhor e não para curar ou resolver algum problema. Coaching é sobre agir, tomar atitudes e muitas vezes tudo o que a pessoa precisa é de um profissional capacitado a lhe ajudar a traçar uma meta e se comprometer com essa meta para que possa viver a vida que sempre quis. Coaches são mais do que amigos com quem você pode compartilhar problemas. São fontes de suporte e apoio em abundância para os desafios que você enfrenta. Coaches são mentores em alguns casos e torcedores fanáticos em outros. Algumas vezes são parte consultores e parte família. Ser um coach é muito gratificante profissionalmente, emocionalmente e muito recompensador financeiramente. Houve época em que apenas alguns poucos profissionais executivos ou políticos e atletas ou atores famosos tinham seus coaches. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas que desejam chegar mais longe podem usufruir do benefício de ter o seu próprio coach. É mais ou menos quando aconteceu com o celular. Lembra quando os celulares surgiram há uns 20 e poucos anos atrás? Apenas alguns poucos e seletos indivíduos os tinham. Era um tipo de clube exclusivo para poucos membros de elite e alguns deles, inclusive, balançavam seus celulares, que eram aqueles tijolões no alto, como se fosse um símbolo de status. Agora todo mundo, de crianças a idosos, possui seus próprios celulares. Agora eles são comuns e uma necessidade para o trabalho, para brincar e até mesmo para a segurança. Com o coaching, então, é o mesmo. Começou como elite e agora está se tornando acessível a cada vez mais pessoas. Curiosamente, hoje ainda existem muito mais clientes interessados do que coaches disponíveis. Por isso a demanda por esse profissional é enorme e não para de crescer. E uma pesquisa recente publicada sobre o profissional de coaching mostra que essa profissão está crescendo globalmente. Segundo a pesquisa intitulada ICF Global Coaching Study, comissionada pela International Coaching Federation, a ICF, em 2012, foram identificados que existiam mais de 47 mil coaches no mundo, um aumento significativo com relação aos números de 2007, que eram estimados em 30 mil coaches no mundo. A maior parte, cerca de 25 mil, se encontrava nos Estados Unidos. Há mais clientes potenciais de coaching do que muitas outras profissões. A demanda por coach continua a crescer conforme o coach se torna conhecido por mais e mais pessoas. Veja o que o Sérgio Ricardo diz sobre isso. Meu nome é Sérgio Ricardo, sou conhecido como Dr. Vendas. A minha especialidade é fazer as pessoas e as empresas aumentarem as suas vendas. Eu sou de família muito simples, nasci em Duque de Caxias, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou filho de um vendedor com uma professora. Eu comecei a vender calçados, vender sapato de porta em porta aos 14 anos com meu pai. Então a gente vendia sandália, chinelo, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas. Então eu sonhava um dia me tornar um vendedor de sucesso. Então de vendedor eu me tornei executivo, cheguei a liderar várias equipes de 300 vendedores. Quando eu falei, agora eu vou montar minha primeira empresa. Na época eu achava que virar empresário era ficar rico. Era só montar a primeira empresa que dava tudo certo. E eu descobri que não foi isso. A minha primeira empresa, eu cheguei a ter um andar inteiro na Rio Branco, centro comercial do Rio de Janeiro. O escritório tinha 350 metros, eu tinha 220 funcionários. Quando a empresa começou a vender tanto que a gente quebrou.
Nós quebramos no auge, a empresa estava em primeiro lugar do Rio de Janeiro e a gente quebrou. Na época eu fiquei devendo há 15 anos atrás 400 mil reais, hoje daria mais de R$1 milhão. E quando o meu sonho, que era virar empresário, né, não deu certo, eu passei 4 meses sem levar dinheiro nenhum para casa, casado, minha filha tinha 3 meses, eu tive ameaça de espancamento, de morte, foi um período muito difícil e eu cheguei a pensar em desacreditar de mim por 2 segundos. Eu tive a dívida, que hoje daria mais de R$1 milhão. Eu atrasei tudo. Tive ordem de despejo na minha casa, ordem de despejo no meu escritório, minha vida virou de cabeça para baixo. E eu comecei a virar consultor empresarial, atendendo várias empresas. Teve um dia, foi muito legal, no LinkedIn, eu comecei a investir muito, eu fui estudar internet, redes sociais. Aí um cara me chamou: Sérgio, olha só, tem uma empresa de coaching aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, eu vi que você é do Rio, eu quero alavancar minhas vendas, a empresa está começando, você pode vir? Eu falei: coaching? Eu já tinha ouvido falar de um negócio desse, que a percepção que eu tinha, que coach era algum método de desenvolvimento para altos executivos e empresários. Eu falei: vim, aí quando conheci o Bruno Giuliani. O Bruno Giuliani estava começando a Abra Coach, aí eu fiz uma consultoria durante 2 meses, em 2 meses a gente conseguiu dobrar as vendas, aí eu comecei a estudar para poder fazer a consultoria, o que era coach. E eu fiquei muito impressionado, falei: caramba, esse negócio não é para rico, não. Eu pensava que era só para rico, só para executivo. É para pessoas normais. Eu falei: eu quero fazer. Aí eu negociei com o Bruno e eu acho que com 2 ou 3 horas na formação, o Bruno foi o instrutor, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer o restante da minha vida. Até então, eu nunca tinha tido um mentor. Quando eu conheci o Bruno, eu fiquei muito impressionado. Falei: nossa, esse cara meio maluco, né? O Bruno é meio maluco, mas é um cara incrível. Então, acho que o Bruno foi o meu primeiro mentor. E nesse processo, começando a querer, sabe, atuar como coach, o Bruno: Sérgio, olha só, cara, você tem uma experiência de vendas incrível. Eu já contratei você para fazer, você fez uma consultoria legal aqui na empresa. Cara, foca em vendas. Quando eu comecei, eu sentia que as pessoas não estavam conseguindo conquistar grandes resultados, não é porque elas não queriam, não é porque elas eram ruins, é porque elas não sabiam o caminho, não se conheciam, não sabiam onde queriam chegar, qual era o plano de ação. E o coach permite isso, a pessoa entender onde ela está, quem é ela, que recursos ela tem, onde ela quer chegar, quem ela quer ser, quem ela quer se transformar, o que fazer, o plano de ação, e isso se tornou muito poderoso. Então, era uma pecinha que faltava no meu trabalho. Meu trabalho gerava resultado, mas quando eu agreguei o coaching no meu trabalho, gerou um impacto de transformação de resultados. Isso é muito legal, sabe? Você ver as pessoas crescendo e se tornarem cada vez mais confiantes. É muito legal. Ser coach transformou a vida dos meus clientes e transformou a minha vida. Isso é muito legal. Que legal as palavras do Sérgio. De acordo com o ICF, cerca de 60% dos coaches dizem que o número de clientes e a procura aumentam a cada ano. Isso também mostrou um aumento na quantidade de sessões de coaching sendo oferecidas e na renda anual recebida por serviços de coaching. Além disso, 3 em cada 4 coaches dizem que esperam um aumento no número de clientes e na renda anual com essa profissão. Janete Harvey, que presidia a ICF na época da pesquisa, falou: mesmo em meio à crise global, os coaches de todas as partes do mundo ainda estão vendo um aumento no número de clientes e na renda gerada pelo coaching. O que é ainda mais encorajador é que os resultados mostram que essas tendências atuais devem aumentar ainda mais. Esse fenômeno só ocorre quando a demanda é maior do que a oferta, e essa é uma realidade do coaching hoje. Houve um estudo da PricewaterhouseCoopers que foi também comissionado pelo ICF e descobriu que os coaches ganham em média $207 por hora. Para colocar por baixo, eu não vou converter dólares para reais. As possibilidades são tão boas que se você converter o dólar como igual para igual com o real, ainda assim as rendas de coaching vão continuar interessantes. Coaches em período integral ganham em média $82 mil por ano, ou $6.833 por mês. Essa pesquisa englobava tanto os coaches membros da ICF como os outros coaches formados aí pelo mundo. Eles entrevistaram mais de 6 mil coaches no mundo todo. Então, respondendo a pergunta: você pode viver bem como um coach?
A resposta é absolutamente sim. Veja o que o Michael, coach recém-formado, disse sobre o que aconteceu com ele. Opa, tudo bem? Aqui é o Michael, aliás, coach Michael Kautsky, isso mesmo. Cara, agora são mais ou menos 3 horas da tarde, quarta-feira, e eu tô aqui dando uma volta pelo meu bairro para mostrar para vocês o quanto o coaching mudou minha vida. Aliás, o quanto a formação em coaching da Abra Coaching com Bruno Giuliani mudou minha vida. Isso mesmo. Cara, fazer a formação com o Bruno foi um diferencial. Eu sou muito grato por ter conhecido ele, porque ele me ensinou coisas que eu não imaginava aprender, tanto de ser um empresário, né, e também como ser um coach de sucesso, tá? Para você ter uma ideia, antes eu trabalhava 8 horas por semana, mais 2 horas de deslocamento, então eu ficava praticamente 10 horas fora de casa, longe da minha família, sem tempo para me cuidar, e estava engordando, perdendo saúde, e insatisfeito com todo o estresse que o trabalho gera. E depois que eu fiz a formação, né, eu me encontrei. Eu realmente enxerguei o que isso era para mim, que o coach era para mim, tá? Mergulhei de cabeça, transformei toda a minha vida, a minha rotina. Hoje eu posso falar para vocês que eu vivo de coaching, eu tenho minha agenda de coaching de clientes lotada, eu tenho clientes tanto presenciais como online. Eu aprendi a trabalhar online, que agora eu sou um empreendedor digital também, né? Eu faço coaching em grupo, né? E eu tenho um projeto muito bacana com a minha esposa. E a formação em coaching com o Bruno me proporcionou 3 coisas muito importantes, que é trabalhar com aquilo que eu gosto, que é ajudando pessoas, transformando pessoas, trabalhar de casa, né, mas com mais tempo para mim cuidar, e também trabalhar ao lado da minha esposa. E foi esse terceiro item que assim foi transformador na minha vida, porque eu e ela conseguimos montar um grupo de coaching, grupo de emagrecimento, e nós temos 35 pessoas nesse grupo e está sendo assim um super sucesso, tá? E queria falar para vocês o quanto eu sou grato de ter feito a formação em coach pela Abra Coach e de ter conseguido assimilar tudo que o Bruno Giuliani tanto fala pra gente aí, fez toda a diferença na minha carreira e ainda está fazendo na minha vida. Valeu, um abraço. Como você viu, um coach iniciante com no mínimo 10 clientes regulares pode ganhar R$6.000 por mês trabalhando em casa apenas algumas horas por semana. Alguns coaches especializados ganham consideravelmente mais. O coaching ainda está só começando e o número de novos coaches necessários para os próximos anos não para de crescer. Normalmente, o coaching é feito por telefone ou por Skype em intervalos semanais de 3 a 4 vezes por mês. São encontros que duram normalmente de 45 a 50 minutos, às vezes 1 hora. Além das ligações semanais, alguns coaches planejam algumas ligações curtas e inesperadas, algo como uma emergência 190 e um suporte básico por e-mail. Os preços para esses serviços variam de R$300 a R$1.000 por mês por cliente. Coaches executivos podem cobrar entre R$1.500 e R$3.000 por mês. Logo, o quanto você decide cobrar dependerá menos de há quanto tempo você vem fazendo coaching e mais do tipo de cliente com quem você trabalha e o que você pode fazer por eles. Que valor você pode providenciar? O seu sucesso financeiro dependerá da qualidade do seu treinamento e da sua disposição de tratar a sua prática de coaching como um negócio. E para isso, existem alguns passos que você deve seguir para ter sucesso como coach. O primeiro passo é você escolher quem você quer ajudar e desenhar um programa com nome forte que chame a atenção dos seus clientes. Como, por exemplo, o programa Escolha Sua Vida, da coach Paula Abreu, ou Os Segredos do Emagrecimento, da coach Cíntia Seabra. Quando eu comecei, meu programa para empresários se chamava Negócio de Elite, 100 dias para aumentar os lucros da sua empresa. O segundo passo é você determinar como vai funcionar o seu coaching. O tipo mais clássico de coaching é o coaching de 1 para 1 ou individual, que pode ser oferecido em pacotes com 10 a 12 encontros ou por 3 a 6 meses. Coaching individual também pode ser oferecido como um dia de coaching ou então um meio dia de coaching, onde em 8 ou 4 horas, respectivamente, você vai ajudar seu cliente a elaborar um plano e talvez completar algumas tarefas com a sua orientação para chegar ao estado desejado. Por exemplo,
Um coach de carreira pode ajudar em 4 horas seu cliente a listar 20 empresas com uma vaga apropriada para ele, a fazer um currículo atraente para essas empresas e também um perfil no LinkedIn, por exemplo. Uma outra forma de se trabalhar como coach é com atendimento a grupos, como, por exemplo, um grupo de grávidas que estão se preparando para a chegada dos seus bebês. Ou então um grupo de empresários que enfrenta desafios de sazonalidade nas vendas, ou um grupo de candidatos que estão se preparando para disputar um cargo num concurso público, por exemplo. Agora que você viu que o mercado de coaching está explodindo e que precisa desesperadamente de profissionais, talvez você possa estar se perguntando: será que eu tenho o perfil para ser um coach de sucesso? E a resposta mais correta é: talvez. Seria irresponsabilidade da minha parte dizer que coaching é para todo mundo, mas existem algumas características que identificam o seu potencial como coach. Para ser um bom coach, você precisa de um compromisso forte e contínuo com a sua consciência e com o seu crescimento pessoal. Se você é alguém que busca crescimento pessoal naturalmente, esse é um excelente sinal de que você será um bom coach. Você precisa constantemente desenvolver suas habilidades e ferramentas de coaching. E isso se dá conforme você mantém um trabalho consistente como coach. A maioria dos coaches bem-sucedidos tem alguns traços em comum: um grande amor e desejo para ajudar pessoas, uma ótima habilidade como ouvinte, tanto para as coisas faladas como para aquelas não faladas, uma disposição para manter a sua verdade de forma consistente, uma forte mistura de amor e gentileza e a habilidade de compassivamente falar com os clientes sobre as suas coisas, o dom de reconhecer e articular os pontos fortes do cliente, uma grande capacidade de não julgar e uma orientação positiva da vida. E para terminar, uma das características mais importantes para o seu sucesso como coach é a sua disposição de encarar o coaching como um negócio, o seu negócio. E caso você tenha se identificado com algum dos traços que eu acabei de listar, você tem tudo para ser um ótimo coach. Mas se não tiver, não tem problema. Eu mesmo não tinha uma série dessas aptidões quando eu comecei a trabalhar como coach. E até os dias de hoje eu vou ficando cada vez melhor nelas. Em qualquer um dos casos, você poderá obter os benefícios de ser um coach. Ser o seu próprio chefe, trabalhar em casa, definir a sua própria agenda, determinar o seu próprio preço, escolher seus clientes e mudar a vida das pessoas para sempre. Como eu disse antes, no início é possível fazer coaching por meio período se você quiser. Você não precisa largar seu emprego e nem recomendo que faça isso. Um amigo meu, o coach Jerônimo Temel, levou quase 3 anos para largar o seu emprego como servidor público e dedicar 100% do seu tempo ao coaching. Ele era advogado-geral da União e seu último contra-cheque foi de mais de R$22 mil. E quase 3 anos após se tornar um coach, ele largou isso para se dedicar exclusivamente ao coaching. Ele já estava ganhando muito mais como coach do que no seu trabalho, e o coaching era o que ele amava fazer. Apesar do excelente salário, ele não era feliz como advogado. Talvez você se identifique com isso. Se você está aí pensando e considerando se tornar um coach, eu tenho uma boa notícia para te dar. A Abra Coaching vai abrir inscrições para a sua 3ª turma de ensino à distância de coaching em poucos dias. E como todo treinamento de alto nível, o número de vagas são extremamente limitadas. As turmas de formação em coaching exigem dedicação e para que cada aluno tenha uma atenção especial, eu realmente preciso limitar o número de pessoas. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como você pode criar um negócio de coaching e também vou responder suas dúvidas sobre como é um treinamento de formação em coaching e as principais perguntas que apareceram nos comentários aqui embaixo dos vídeos. E tem mais, eu também vou disponibilizar uma super apostila em PDF para que você descubra tudo o que precisa saber para decidir se o caminho do coaching é para você ou não. Mas essa apostila eu vou enviar para aqueles que se propuserem a encarar um desafio. Abaixo desse vídeo tem 3 perguntas turbo ego.
Seu desafio é copiar essas perguntas e enviar elas para a pessoa dos seus círculos familiares e de amizade. Podem ser colegas de trabalho. Depois de enviar ela para umas 20 pessoas, espera a resposta. Volta aqui e me conta o que aconteceu. Eu vou mandar para o seu e-mail o link com a apostila. Então, temos um acordo? Então eu nem vou pedir para você curtir ou compartilhar esse vídeo. A única ação que você deve fazer imediatamente é deixar a sua pergunta para que eu possa gravar o terceiro vídeo. E depois você copia as perguntas do exercício Turbo Ego e envia para algumas pessoas e me conta como foi. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.